Então, falei pra vocês que eles são maravilhosos. Esse pessoal é demais, viu? Andressa, a pergunta que todo mundo aqui dentro tem na sua cabeça, pelo fato de ser aqui do Norte, muita gente não conheceu essa vida sua, a sua trajetória. Como é que era a velha Andressa? Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigado pelos aplausos, mas eu não mereço. É Jesus na minha vida, então os aplausos são deles. A velha Andressa, ela era uma pessoa que tinha muita mágoa no meu coração. Eu não conseguia perdoar. Eu tinha muita raiva do meu abusador. Tinha raiva da minha mãe, do meu pai, da minha família, das pessoas. Eu tinha muito ódio, eu tinha muita mágoa. Eu não conseguia nem pensar em perdoar. Dizer, eu não sou Jesus para perdoar. Ainda falava assim, debochava. Eu estava cansada. Cansada do mundo, cansada da vida, cansada das pessoas. Achava que morrer fosse a melhor saída. Eu vim de uma família muito humilde, no interior do Rio Grande do Sul. Quando eu nasci, a minha mãe tinha 14 anos de idade. E a gente era muito pobre. O meu pai disse que eu não era filha dele e me rejeitou. Eu não entendia por que o meu pai não me amava. E eu sofria muito com isso. A minha mãe, ela me deu para uma senhora me criar. E dos 2 aos 8 anos eu morei com essa senhora. E ela tinha um marido. Esse vovô era muito bonzinho aos olhos dos outros. Mas quando nós estávamos sozinhos, ele me abusava. Os abusos aconteceram, na minha memória, de 6 a 8 anos. Talvez tenha acontecido muito antes. Mas as minhas memórias, elas não saíam da minha cabeça. Eu lembro que ele era barrigudo e ele era velho. E ele dizia assim, o vovô está grávido. Olha o pezinho do nenê saindo. Vem cá dar um beijinho no pezinho do nenê. Essas memórias na minha mente me torturaram por muitos anos. Eu não contava para ninguém, eu tinha medo. Até porque ninguém ia acreditar em mim. E eu achava que eu era culpada de alguma forma. Eu achava que eu que estava... Não sei explicar, mas eu me sentia culpada. Como se eu estivesse provocando aquilo, porque o meu corpo estava começando a desenvolver. Isso me tornou uma adolescente muito rebelde. Aos 11 anos eu comecei a fumar. Aos 13 anos eu conheci a maconha. Fugi de casa. E fiz coisas nesse período que eu me envergonho muito. Que eu não teria coragem de relatar aqui para vocês. Mas no meu livro eu conto. E eu casei aos 15 anos de idade para poder sair de casa. Eu pensei, agora eu vou ter uma família. Agora eu vou ter um quarto. Agora eu vou ser feliz. E o meu casamento durou 6 anos. Eu achei que eu nunca fosse me separar. Só que aos 21 anos, eu desejei ter o meu filho Arthur aos 17, que eu queria ser adulta. E aos 21 anos eu me vi mãe solteira, com uma família destruída. Hoje eu sei que eu fui a maior responsável pelo fim do meu relacionamento, porque eu não sabia como cuidar do meu marido. Eu colocava o trabalho em primeiro lugar, era muito ciumenta, brigava até por uma toalha em cima da cama. Isso foi desgastando e infelizmente ele acabou saindo de casa aos 21 anos. Nessa época eu era coordenadora de RH de uma empresa de marketing promocional e ganhava R$1.000 por mês. Eu me vi endividada. E eu pensei, o que é pior? Eu ver o meu filho passando fome, perder a guarda dele ou me prostituir? Eu optei pela prostituição. Eu escolhi o errado. Só que a princípio eu não ia me prostituir, eu ia só dançar. Eu lembro que eu tinha uma menina que trabalhava para mim na agência e ela me disse, olha, a minha prima, ela dançou em um bordel e ganhou R$500. E eu disse, nossa, dançou? R$500? Metade do meu salário. Ela disse, vai lá. Só que chegando lá aconteceu tudo diferente, eu acabei entrando mesmo para prostituição. Lá eu conheci o dinheiro. Eu entrei só para pagar uma conta. Só que a ambição, ela cresceu dentro de mim. Eu me tornei um ser humano frio.
eu olhava para o dinheiro e sentia prazer. Eu lembro de fazer os bolinhos de R$1.000 e fazer, eu quero mais, mais. E ali eu me submeti às coisas mais nojentas que talvez vocês não possam nem imaginar. Eu cheguei a dormir com até 7 homens em um único dia. Nos últimos 6 anos de prostituição, eu não contei, mas se você colocar pelo menos um homem por dia, que era um homem que estava sempre na minha cama, sendo que chegou até ter 7, dá no mínimo 2.000 homens. Eu poderia ter pegado um HIV. Hoje, eu poderia estar morta. Eu poderia estar presa, porque eu comecei a namorar bandidos. Então, olha quantos livramentos Deus me deu. E não pense que é fácil vir aqui dizer que eu fui uma prostituta, mas é para a glória do meu Senhor. Isso que eu ia perguntar para você. Como é que foi, Andressa, você assumir isso publicamente? Não foi fácil, pastor. Porque eu tentei negar isso a vida inteira. Quem assistiu o reality show A Fazenda sabe que quando a Denise me acusava de ser stripper ou garota de programa, eu agredia, eu brigava, eu falava não, eu não sou. Porque você falar do passado é você mexer em feridas que a vida inteira você tenta encobrir. Só que o que Deus fez na minha vida foi tão maravilhoso, que o meu passado só me serve de testemunho, porque aquela Andressa, ela morreu. Naquele período da prostituição, para vocês terem ideia, eu descobri o sadomasoquismo, que é você bater, você agredir o cliente e você ganhar por isso, de tirar sangue. Então eu cometi coisas nojentas com que eu me envergonho muito. E eu me vendia. O meu cachê era de 400 até 3.000 reais no bordel por 1 hora de programa. Lá eu comecei a fazer as cirurgias plásticas. E me tornei viciada em cirurgias plásticas. Porque eu não me aceitava. Quando criança eu me achava muito feia, me achava nariguda, pé grande, perna fina, barrigudinha. Não me aceitava, me achava horrível. Quando eu conheci o dinheiro, eu disse, agora eu vou ficar linda, as pessoas vão me amar. Eu lembro que eu até usava aquelas roupas muito vulgar, porque eu queria chamar a atenção. Eu queria que as pessoas me olhassem, nem que fosse para dizer assim, gostosa. Eu queria ouvir aquilo para saciar o meu ego. Era uma forma de carinho, eu queria receber carinho. E ali eu me submeti a tudo, tudo pelo dinheiro. Eu lembro que na prostituição eu descobri que a cirurgia plástica não tinha mais limites para mim. Eu cheguei a fazer 14 cirurgias plásticas. E eu acordei de uma cirurgia pedindo para cortar os dedos dos meus pés, porque eu queria calçar sapatos menores. Eu sentia prazer em comprar sapatos, só que meia hora depois eu estava vazia. Eu ia para o shopping, comprava aquele sapato e dizia, eu não vou nem usar, eu só quero colocar lá, para mim olhar. Para sentir prazer em olhar para ele e dizer, eu tenho todos esses sapatos, são todos meus. Quando eu acordei da cirurgia, eu disse, doutor, corta o dedo dos meus pés. E ele, o quê? Sim, eu quero calçar menos, porque eu calço 39 e eu queria os sapatos 36 e 37, que são os mais bonitos. Você chegou a pedir para o médico cortar os dedos do pé? Sim, senhora. Tudo por conta da beleza? Tudo por conta da beleza. Porque eu queria ser feliz. Eu achava que se eu tivesse mais sapatos, ia ser feliz. Eu buscava a felicidade. Porque quando eu era pobre, eu dizia assim, não, quando eu ficar rica, eu vou ser feliz. E ali eu tive tudo. Tudo que o dinheiro vocês possam imaginar, eu tive. Eu cheguei na prostituição de luxo, que eu descobri que ser famosa você ganhava mais. O meu cachê na prostituição, como capa de revista, subiu de 14 até 15 mil reais, onde eu cheguei a ganhar até 30 mil reais por 2 horas de programa. Eu me envolvi com famosos, religiosos, jogadores de futebol, cantores, atores, diversos. E eu lembro que eu cheguei no auge da fama, e eu não acreditava que Deus existia. Ah, não? Não. A minha família é da Universal há mais de 20 anos. E eu lembro que dos 8 aos 15 anos, quando eu fui morar com a minha mãe, quando a minha mãe de criação viu que o meu abusador me abusava, ela me devolveu para minha mãe. E eu fui morar com a minha mãe com 8 anos. E a minha avó me levava para a igreja, lá em Porto Alegre. E eu via a minha tia manifestando entidades. E eu morria de medo. Dizia, ai, que medo, eu não quero saber de espírito, não quero, melhor ignorar.
Só que eu via a minha avó dando dízimo. Sim. E aí eu dizia, esses pastores ladrão, roubando o dinheiro da minha avó. A minha avó trabalhava de empregada doméstica e às vezes de cozinheira. E aí, quando ela trabalhava num restaurante de cozinheira, ela trazia comida para nós. E a gente não tinha geladeira. E a comida tinha que durar uns 3 dias. E eu via ela dando as moedinhas dela. E eu não entendia. Eu dizia, esses pastores roubando a minha avó. E eu cresci com raiva da igreja. Aos 15 anos, quando eu casei, o meu marido ele era espírita. E ele manifestava dentro de casa. E aí eu dizia para ele, não fica falando essas coisas de espírito perto de mim. Então eu fugia disso. Só que aos 21 anos, quando eu entrei para a prostituição, no mesmo dia que eu entrei no bordel, eu desmaiei. E veio um senhor taxista e disse, olha, isso aí é olho grande. Vamos lá numa senhora tomar um banho de sal grosso, um banho de ervas que vai tirar esse olho grande. E eu fui. E eu assumi um compromisso de ir todos os dias lá tomar o banho de sal grosso, um banho de rosas. E era R$30 cada banho. Eu lembro que aquela senhora me disse, eu vou te oferecer algo melhor. A minha pombagira cigana. Ela vai trabalhar com você e você vai ter muitos homens. Você vai ter muito dinheiro. Se eu vou ficar rica, ela vai. Só que você tem que ter um pacto com ela. Se eu topo, o que tem que fazer? Quanto que tem que dar? Você vai dar uma champanhe a cada R$1.000 que você ganhar. E eu paguei muitas e muitas champanhes. Eu paguei trabalhos de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Eu paguei na religião o valor de um apartamento. E o mais engraçado é que eu era preconceituosa com o dízimo. Pois é, você falava da sua avó que dava o dízimo? Exatamente. E é engraçado que ninguém me questionava que a mãe de santo ela era ladra, né? Ninguém fala que o pai de santo é ladrão. Mas eu dei um apartamento. Por quê? Porque eu via, eu acreditava, eu tinha fé na macumba. E ela funcionava. Porque eu fiz muito trabalho de religião. Eu fiz trabalho para destruir casamento, porque só aparecia homem casado na minha vida. Eu sentia prazer em destruir o lar. Eu queria casado. Não sei explicar. Hoje eu sei, né, que era a própria entidade. Mas eu sentia prazer de que se fosse casado. Eu lembro de ter feito muito trabalho de religião, de sacrifício de animais, fiz troca de vida, fiz trabalho para mandar matar a menina dentro do bordel, porque eu tinha raiva delas. Ninguém podia ser melhor que eu. Eu era a melhor. E eu cheguei a fazer trabalhos com corpos humanos, de mandar o coveiro ir lá pegar os órgãos frescos de mortos que tinham recém-morrido para fazer trabalhos, que era o que mais dava resultado, e trabalhos caros. Só que quando eu cheguei no auge da fama, do dinheiro, eu vi que eu era vazia. Eu vi que ali, tudo aquilo que eu tinha carro importado, eu tinha cobertura, eu tinha minha família lá comigo no Rio de Janeiro, R$60.000 na minha conta, todas as bolsas, sapatos, relógios, até um macaco eu tinha. Só que era tão ruim que nem o macaco gostava de mim. De tão ruim que eu era. Eu tive tudo que o dinheiro pode oferecer. Agora, quando foi que você percebeu, Andressa, que mesmo tendo tudo isso, mesmo tendo chegado a esse nível que você chegou de qualidade de vida, mesmo tendo conquistado apartamento, casa, quando é que você percebeu mesmo que isso estava te levando para o abismo? Eu não tinha limites. O meu fundo de poço foi o dia que eu entrei na UTI. Porque eu dizia assim, Deus não existe. Deus é coisa de pobre. Eu sou rica, eu tenho dinheiro. O que eu quero Deus? Deus é o meu dinheiro. Deus é o meu corpo, o corpo perfeito, eu sou melhor que os outros. Para mim isso que eu via, era o dinheiro eu via, o meu corpo eu via. Eu não via Deus, eu via tristeza, eu via as pessoas brigando, eu via as pessoas me humilhando, sabe? Eu estava cansada das pessoas. Eu pensava assim, se é que Deus existe, Ele não vai me perdoar. Eu não conseguia nem pensar em orar, que já entalava aqui a minha garganta e dizia, Deus não vai me ouvir, se é que Ele existe. Ah, meu amigo, não queira ver Deus, não queira passar o que eu passei. O meu fundo de poço foi o dia que eu cheguei na UTI. Dinheiro nenhum compraria a minha saúde. Eu lembro que eu pensava antes em suicídio. Eu sentia um vazio muito grande. Eu pensava que se eu morresse, eu ia ter paz. Eu cheguei a fazer um seguro de vida, pensando que eu ia morrer. Eu me envolvi com bandidos. Sabe, eu coloquei a minha vida em risco